Sexta-feira, 5 de maio. Hoje celebra-se o Dia do Desbravador Rondon, Dia da Comunidade, Dia do Pintor, Dia do Futebol, Dia do Expedicionário e também o Dia da Comunicação Mundial. Opção para a vida, deixando sempre você informado da celebração do dia em que nós estamos vivendo. Opção para a vida hoje estará trazendo dentro de instantes a conclusão da mensagem que nós iniciamos na última quarta-feira. Antes, porém, devo lembrar a todos que nesse sábado a nossa igreja estará sediando às 9 horas mais um encontro da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil. À tarde, às 15 horas, o encontro das mulheres. Esse encontro está imperdível, principalmente para todas as mulheres. No domingo pela manhã, às 9 horas, EBD estará dando início à abertura do 23º Simpósio da Família. Pregará na ocasião o pastor Erivan. No domingo à noite, o pastor André, da Igreja Catedral Congregacional. Você não pode perder. O tema deste encontro, ou deste simpósio, será Família versus Ideologias. Compareça, você precisa de estar bem informado a respeito de tudo que está acontecendo e que a família vem enfrentando nesses últimos dias. Isso aconteceu também com Judas. Judas recebeu dinheiro para vender Jesus, né? Então, a maioria das coisas que a gente vê no mundo político que acontece, rola muito dinheiro, irmão. Rola muita grana. E aí, infelizmente, o homem é fácil de comer a isca, né? Como a gente costuma dizer. No verso 13, para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me inflamar e me vituperassem. Sabia perfeitamente que aquilo era uma armadilha, né? Ele estava sabendo que se ele aceitasse aquela proposta, ele iria e ele seria morto, né? Por causa daquela sua arbitrariedade. Então Neemias não hesitou a aceitar aquela proposta duvidosa e enganadora. Ali era, como a gente costuma dizer, uma pegadinha, né? Uma pegadinha. Lembra-se de Jesus quando estava lá no deserto? Satanás colocou um bocado de proposta. Se tu és o Filho de Deus, querendo colocar no coração de Jesus dúvida. Se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Dúvida, incerteza. Transforma estas pedras em pães. O momento mais delicado que Jesus estava vivendo ali naquele momento era a fome. Estava 40 dias em jejum e oração. Se tu és o Filho de Deus e prostrado me adorares, dar-te-ei todos os reinos, todas as glórias deste mundo. Quer dizer, Satanás querendo subornar, querendo enganar, querendo, né, convencer Jesus ali, para que ele pudesse cair em tentação. Então, não é diferente que acontece na minha vida, na sua vida, e de tantos líderes. No verso 14, ele diz: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos maus profetas que procuram atemorizar-nos, ou atemorizar-me. Não era somente Semaías, havia também uma mulher chamada Noádia, que era uma profetisa também, e diz o texto aqui, que muitos outros maus profetas, tinha mais gente. Eu estou lembrando aqui, irmãos, quando eu morei em Recife, fazendo o curso no seminário, eu já contei isso aqui para vocês, havia em Recife, lá uma casa que era batizada por Ranchinho dos Profetas. Ranchinho dos Profetas, era profetada, pastor Júnior, lá 3x4, e tinha gente que só ia lá para ouvir o que Deus ia falar, ou o que ele queria ouvir que Deus falasse. Quando que a gente tem a revelação, né, da palavra, já está aqui, a profecia está aqui, mas muita gente ia para lá, e tinha um dia na semana que aquela casa ficava cheia de profetas, por isso que chamava-se Ranchinho dos Profetas, e gente ia lá ouvir profetada que estava para casar, para viajar, para fazer concurso, para tudo que vocês imaginarem. Era conhecido em Recife.
Não sei se ainda existe lá. Não sei se eles ainda continuam enganando o povo, né? Mas, então, cuidado com essas profetadas. Por isso que Neemias, no verso 14, ele diz: lembra-te, meu Deus, de Tobias, Sambalá, no tocante a as suas obras, e também da profetisa Noádia e dos maus profetas, que procuraram atemorizar-me. Interessante que ele diz isso por 3 vezes no livro de Neemias. Ele diz no capítulo 1, versículo 8, no versículo 14, desse capítulo 6, e no capítulo 3, versículo 14. Ele diz assim: lembra-te, Senhor. Não é que Deus esteja esquecido, mas era uma maneira dele expressar que Deus não deixasse de tratar do modo como eles estavam fazendo com que Neemias sofresse aquela ameaça, né? Aquelas ameaças que eles estavam propondo para que ele cedesse. Então, irmãos, isso é muito perigoso, a gente ouvir certas profetadas ou certas profecias que às vezes é fruto da imaginação da mente humana. Eu estava preparando esse estudo, lembrando de um acontecido comigo em 1974. Eu era dirigente de uma das congregações do pastor Jonatas Catão, lá na Ilha do Bispo. Não posso deixar de citar isso que aconteceu comigo. E aí a gente foi convidado pela missionária Juraci Quirino para pregar no aniversário da congregação em Bahia. A congregação estava completando lá aniversário, e eu fui convidado para pregar, e o conjunto de acordeões e o coral que minha esposa falecida dirigia, ela tinha criado um quarteto de acordeão com as 4 vozes, né? Soprano, contralto, baixo e tenor, em acordeão, e o coral. Então a gente foi convidado para cantar, e tinha lá uma senhora na congregação, quase que eu dizia o nome dela, que ela era profeta, profetizava, né? Tinha o dom, segundo comentava, assim, ela tinha muita facilidade de profetizar e tal. E ela teve a ousadia de dizer uma profecia que Deus tinha falado ao coração dela, que nós não fôssemos aquela viagem. Não fôssemos aquela viagem, porque ela teve uma visão do ônibus virado e muito sangue na pista, no dia da nossa viagem. Imaginem, a gente ia viajar de tardezinha e de manhã chegou essa notícia e se espalhou logo. Notícia ruim se espalha ligeiro, né? E todo mundo então, pastor, eu era seminarista. E aí, irmão Bosco, a gente vai ou não vai? Essa viagem, uma profecia dizendo que o ônibus estava virado. Ela teve uma visão, o ônibus virado, muito sangue na pista, muita gente morreu, na visão dela. Aí eu, quando tomei conhecimento, eu fui na igreja falar com o pastor Catão, que era o pastor da congregação. Pastor Catão, aconteceu isso assim, 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 está todo mundo lá procurando saber se vai ou não vai. Porque vai haver um desastre, segundo a profetada, né? Então ele disse, o velho Catão era um homem muito seguro, disse: olha, você vai fazer o seguinte, você vai de casa em casa, de todo o pessoal do coral e todo o pessoal, e diga que você, assim mesmo, nós iremos, o ônibus já foi feito o contrato da viagem, vamos assim mesmo. Isso não é de Deus, mas nós vamos assim mesmo. Essa irmã já era conhecida lá, né? E muita gente tinha medo dela, porque as profetadas dela era tiro e queda, né? Aí você faz o seguinte, você anote, você diz: olha, eu vou à viagem, eu, dirigente da congregação, vou. Você quer me acompanhar? Então você coloca o nome aí. Se tiver no mínimo 40 pessoas, é para ir. Se 40 desistirem, é para a gente não ir. O velho Catão era seguro. Aí eu saí de casa em casa: irmão, a gente vai à viagem, a viagem vai acontecer, vai assim mesmo, vamos, eu vou, o ônibus vai, você vai? Vou, botei o nome, cheguei para ele, pastor Catão, está aqui, as pessoas que se comprometeram, de 40 pessoas, irmãos, nós fomos à viagem, daqui para lá, a gente foi, de João Pessoa até Itabaiana, a gente foi louvando a Deus, cantando, orando, porque eu propus no meu coração, a gente não vai parar um minuto, é louvando e cantando, orando e cantando, louvando e cantando, orando. Fomos lá, preguei na noite, houve várias decisões,
O coral cantou, o conjunto de acordeão tocou, louvou. Nós voltamos, irmão, não baixou um pneu do ônibus. Vocês vejam como é que as coisas são, né? Uma profetada podia ter estragado uma viagem de um trabalho que, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. Imaginem Neemias, Semaías, Noádias e muita gente profetizando: olha, você vá, se esconda lá, porque senão você vai morrer. Por isso que nós denominamos aqui ameaças de covardia. Ameaças de covardia, meus irmãos. Então observem que Neemias não se intimidou, ele disse: eu não vou entrar lá, não tem quem faça eu entrar, porque não compete a mim entrar, eu sou governador, não sou sacerdote. Verso 15: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Esse mês de Elu no hebraico é o mês de setembro, para aqueles que não sabem, né? Foi em tempo recorde, em pouco tempo, e debaixo de muitas perseguições, ameaças, deboche, né? E xingamentos, como já citei, né? Eles vão levantar esse muro, mas uma raposa se encostar, o muro vai cair. Meus irmãos, a obra de Deus, ela não está livre, não está imune de sofrer todo tipo de insulto, gracejo, deboche, perseguição, ameaças. Estou me lembrando agora de uma outra experiência que eu tive quando eu era pastor da segunda igreja e dirigia a congregação, na época lá em Pocinhos. Acho que a irmã missionária Francinete, não sei se... não lembra não, porque eu era da igreja lá. Então lá tinha um padre que era meu xará, padre Bosco, João Bosco. E a gente tinha marcado com a irmã Maria de Fátima, vereadora, ela era vereadora na época, um culto lá público. Sabe o que esse padre João Bosco tinha dito? Que se nós fôssemos fazer o culto, ele tinha ameaçado que ia dar ia botar a gente para correr. Ia botar a gente para correr lá em Pocinhos, aqui numa cidade próxima. E nós e os irmãos: e aí, pastor, a gente vai? Eu digo: vamos fazer. Se ele botar a gente para correr, vamos correr por causa do nome de Jesus. Eu sei que nós fomos, irmão, fizemos o trabalho. Esse padre não apareceu, eu acho que ele já morreu, viu? Não apareceu nem para dar boa noite a gente. Então a gente não pode se intimidar, seja qual for o tipo de ameaça, seja qual for a proposta que o inimigo fizer para nos intimidar, não podemos nos sentir diante das ameaças, enfraquecidos, com medo, como eu disse a princípio, né? São armas que o inimigo usa para nos intimidar. Verso 16: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, todos os inimigos temeram os gentios, por causa e a circunvizinhança, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Eles foram convencidos que Deus foi quem dera a condição deles concluírem toda aquela obra. Irmãos, tem um adágio, não sei se é um adágio chinês, que diz assim: enquanto a carruagem passa, os cães ladram. Então eles, quando viram o muro ter concluído, eles ficaram boca aberta. Ué, foi de repente, foi rápido. Mas eles chegaram à conclusão que Deus é quem havia dado a condição deles concluírem toda aquela obra. No verso 16 diz aqui: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém, irmãos? Então, o nome do Senhor havia sido glorificado e eles mesmos haviam se convencido disso. É assim que Deus faz.
Isso nos lembra o Salmo 124, versículos 1, 2 e 3, né? Davi escreveu, quando o Senhor restaurou a sorte de Israel, né? Salmo 124, o que é que diz aí? 124, é 124, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, vamos para não... Salmo 120, 124, verso de 1 a 3. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos, quando a ira se acendeu contra nós. Salmo 124, versículo de 1 a 3. Então, meus irmãos, não adianta, seja lá quem quer que seja que for, ainda que seja Satanás, com todas as hostes, com todos os dados inflamados do maligno, com todos os anjos caídos, se levantarem contra o seu ungido do Senhor, eles não vão prevalecer. Amém? Eles não vão prevalecer. E versículo 17, diz aí, a gente já está terminando, né? E eu quero só lembrar os irmãos, se Neemias tivesse baixado a cabeça, ele não teria construído aquela obra em tão pouco tempo. Ele não teria concluído. Verso 17. Também naqueles 52 dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Então havia muitos ricos e nobres que habitavam em Judá, e eles se comunicavam com Tobias, escreviam cartas, e essas cartas, elas funcionavam como informações. Tobias fazia as ameaças, e os ricos de Judá respondiam, né, como se fosse dizendo, olha, mas vocês vejam que a obra não parou, a obra continua. Então era uma espécie de informação, tipo um telejornal, que você ouve de manhã uma notícia, quando de tarde ouve outra notícia, né? E assim, portanto, naquela época não tinha o que a gente dispõe hoje, mídia, não tínhamos televisão, não tinha rádio, e era tudo feito por cartas, né? Então, eles faziam suas cartas e trocavam suas notícias, suas informações. No verso 18 diz, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Eu queria que nós pensássemos um pouquinho aqui sobre esses personagens. Tratava-se de pessoas que estavam muito ligadas umas às outras por laços de parentesco, vínculo parentesco. Observe que muitos de Judá lhes eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Eu estava lendo vários artigos que comentam sobre esse fato, e chegamos à seguinte conclusão: aquelas juras ajuramentados que haviam sido feitas, eram juras de lealdade, porque eles eram parentes, achegados, né, bem próximos. Então, Tobias, até mesmo aqueles que trabalhavam na construção e na edificação dos muros, tinham vínculo de parentesco com Tobias, tinham vínculos de grau de parentesco. Então, eles, embora soubessem que tinha um adversário levantando-se contra aquela construção, a edificação dos muros, mesmo assim, eles tinham a certeza de que a obra seria concluída, até porque o próprio Tobias não iria matar aqueles que eram seus parentes. A luta dele era contra Neemias, contra o líder, né? No verso 19 diz, também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas
para me atemorizar, para me intimidar. Irmãos, aqui nós vemos que os parentes mais próximos de Neemias, que eram casados, alguns até com próprios parentes de Tobias, que trabalhavam, como eu disse há pouco, na restauração das muralhas, eles teriam, diante daquela aproximação e da amizade que eles tinham, informações, muitas vezes até importantes para passar para o próprio Neemias, e também o próprio Tobias sabia das coisas positivas que estavam acontecendo na edificação das muralhas. Por exemplo, vou só citar um exemplo para a gente encerrar. Uma família que se afinam bem e trocam desafetos, embora façam parte de uma mesma família, sabe-se que, às vezes, aquilo que se passa de informação de uns para os outros traz um certo esclarecimento que vai ajudar as pessoas até a saber como lidar com aquele parente que não está se aproximando muito um do outro. Por exemplo, suponhamos que você tem uma cunhada, eu não sei, em casa, você que está em casa nos assistindo, tem uma cunhada, ou tem um cunhado, ou tem um parente bem próximo, um sobrinho, tio, avô, avó, que não vai muito com a cara da sua nora, que não vai muito com a cara do seu esposo, ou do seu marido, da sua filha, seja lá. Então, você passa essa informação para a pessoa, e ela já sabe que aquele parente, ele não é muito afeiçoado, e você vai saber como você vai tratar, como você vai considerar essa pessoa. Então, era isso que acontecia entre aqueles familiares de Tobias com relação a Neemias. As informações chegavam, e por isso que ele diz aqui no último versículo, também, das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras que lhe falavam a ele, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. As boas informações, as boas notícias, e até mesmo aquelas negativas e desagradáveis, chegavam ao conhecimento de Neemias, graças àqueles parentes bem próximos de Tobias. Isso fazia com que ele conhecesse as artimanhas, ele conhecesse com quem ele estava lidando. Coisa melhor do mundo para um líder é saber com quem ele está contando de forma positiva, de forma que vai construir e não trazer divisão ou destruição. É muito difícil para um líder, quando ele está lidando com pessoas que estão mais para botar terra do que para ajudá-lo a desenvolver a sua tarefa, o seu trabalho, o seu ministério. É muito desagradável. Isso acontece com todo líder, nenhum escapa. Mas como é bom, como é gratificante você saber que pode contar com alguém que está ali ao seu lado para lhe ajudar, mais a somar do que dividir, mais de multiplicar do que de diminuir. Isso traz uma certa sensação para o líder, né? De muita, não diria confiança, mas de muito controle emocional, dele saber que tem alvos, tem objetivos que ele pode e deve alcançar, graças ao apoio, à solidariedade e à ajuda daqueles que vieram para somar e para ajudar. Então, irmãos, concluindo esse capítulo 6, hoje você aprendeu que Neemias, sofrendo todo tipo de ameaças, e de covardia, ele não se intimidou. O líder não pode baixar a cabeça. O líder não pode se sentir ou se deixar persuadir pelo desânimo, pelo desgaste. Ainda que as ameaças sejam as mais fortes que ele possa enfrentar, ele não deve se sentir vencido, derrotado, fracassado. Não deu, eu não tive condições de não, ele deve ter sempre em mente: Deus estando consigo, Deus estando com ele, ele vai chegar a fazer ou executar aquilo que Deus propôs e pôs no seu coração. Amém? Neemias, em 52 dias, terminou toda a obra. Todos ficaram admirados, porque o segredo estava em ele não se sentir intimidado, ele não se entregou, ele foi firme e forte até o fim. E é assim que Deus quer que os seus filhos, os seus servos, que estejam
envolvidos na sua obra, como ele disse, né? Estou engajado, estou envolvido com a grande obra e não posso parar. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Agradeço a você que esteve conosco, esperamos nos reencontrarmos na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Mas eu quero lembrar a todos mais uma vez, neste sábado, amanhã, às 9 horas, você tem um encontro, você que é pastor, ministro, filiado à Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil. A nossa igreja estará sediando mais um encontro às 9 horas. Às 15 horas, o encontro das mulheres. No domingo pela manhã, a abertura do 23º Simpósio da Família. Às 9 horas, pregará o pastor Erivan, da Igreja Presbiteriana em Queimadas. No domingo à noite, o pastor André. Este ano, nós estaremos trabalhando em cima do tema Família versus Ideologias. A família está sendo bombardeada, a família está sendo ameaçada de ser destruída pelas ideologias e você precisa de estar bem informado, portanto, compareça. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, início do giradouro da Avenida Brasília. Você está cordialmente convidado, compareça com a sua distinta família. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Muy cansado estou, mas procuro, Senhor, dele é a voz que eu almejo ouvir.
haverá paz no vale.